Olá, meus amigos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz, em seu amor, em sua luz. E é muito bom estarmos juntos novamente neste canal, né, Espiritismo na Prática, e neste programa Palavras de Vida Eterna, em que nós fazemos singelas reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, antes de iniciarmos as nossas reflexões, nós vamos fazer a prece. Querido Mestre Jesus, estamos te buscando na sintonia desta prece, para agradecer-te, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos unidos pela mesma vibração de alegria, de vontade de aprender mais e pela amizade e fraternidade que nos une. Abençoa, Jesus, o nosso esforço. Abençoa este canal e abençoa, Senhor, a todos aqueles irmãos nossos que se propõem em divulgar os teus ensinamentos nestes tempos tão conturbados que estamos vivendo e que é muito necessário a tua presença e os teus ensinos em nossa vida. Obrigado, Senhor, e é em teu nome que nós iniciamos as nossas reflexões. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um vulto extraordinário que passou silenciosamente pelo mundo, mas nos deixou exemplos de fidelidade a Deus, de fé, de amor à sua família. E este vulto é José da Galileia. Quase não há referência sobre ele no Evangelho. E Emmanuel tem uma mensagem, uma única mensagem que eu saiba, no livro Levantar e Seguir, cujo título é José da Galileia. E nós encontramos nos relatos dos evangelistas, de Mateus, por exemplo, no capítulo 1, versículo 18 a 25, quando ele relata a visita do anjo Gabriel, né, o espírito Gabriel, enviado por Deus, para que dissesse a Maria que ela iria conceber e dar à luz a Jesus. E Maria, sem titubear, diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. À noite, José estava dormindo e o anjo, o Gabriel, lhe aparece em sonhos e lhe diz que ele iria desposar Maria, que era uma jovem adolescente, né? E que ela daria à luz um filho. E José, humildemente, aceitou essa tarefa, essa missão maravilhosa de ser pai do Salvador para as pessoas daquela época, né? E para esse espírito puro que iria encarnar na Terra. Depois passaram-se os tempos, a gravidez de Maria, e nós vamos encontrar outro relato de Mateus, no capítulo 2 do seu Evangelho, nos versículos 13 a 18,
quando ele, Mateus relata que um, um anjo, o Gabriel, apareceu para José em sonho e disse a ele que pegasse a esposa e a criança, que Jesus já havia nascido, e fosse para o Egito, porque Herodes ficara sabendo que nascera o rei dos judeus, e ele estava enfurecido e queria saber onde ele poderia encontrar esse rei, e os reis magos já haviam passado lá pela terra de Herodes e visitaram Jesus, e Herodes disse a eles que passassem na volta para eles dizerem onde que ele encontraria Jesus, porque ele queria visitá-lo. Mas, advertido por um espírito, por um anjo, os magos não voltaram pelo mesmo caminho, temendo que Herodes pudesse fazer alguma maldade contra Jesus. Então, eles foram. Aí Herodes, né, percebendo que foi enganado pelos reis magos, Herodes, tomado de fúria, de um processo obsessivo muito grande, ele manda matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos. Inclusive, o seu filho, ele tinha um filhinho com menos de 2 anos, e os soldados bêbados, né, mataram o seu filhinho e ele não se incomodou. E depois nós vemos também que lá no Egito, um anjo do Senhor apareceu novamente em sonho a José, depois da morte de Herodes, e disse a ele: levanta-te, toma a criancinha e sua mãe e vai para a terra de Israel. E José obedeceu. Ele levantou-se, tomou a criancinha e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas José ouviu que Arquelau, que era filho de Herodes, né, e que era tão cruel quanto seu pai, José teve medo de ir para lá. Mas ele foi advertido em sonho. Então, ele regressou para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito através dos profetas, que disseram: será chamado Nazoreu. Então, esse é o relato, né, de Mateus dessas passagens. Então, José possuía era portador, né, dessa mediunidade que a gente chama de mediunidade onírica, que é a mediunidade dos sonhos. E nessa mediunidade, as pessoas são aconselhadas, recebem conselhos, as pessoas visitam seus entes queridos, nessa convivência, né, em que há profecias durante o sono, várias situações que um médium vivencia, né? É a mediunidade onírica. Então, José, com essa humildade,
ele cuidou muito bem de Maria e de Jesus. Ele era carpinteiro, ele tinha a sua carpintaria, e a vida de José era tão disciplinada que ele ficava, quando ele não estava em casa, né, ele estava na carpintaria ou no templo, porque eles frequentavam um templo. E José, como todos os pais daquela época, ele ensinou a profissão de carpinteiro para Jesus, porque era hábito. Nós vemos no Paulo Estevão, no livro relatado, todas as agruras que o Paulo passou, né? Quando ele aceitou Jesus, ele se tornou cristão. O pai não quis saber dele, o expulsou, a família não quis saber, os amigos o abandonaram. Ele foi para o deserto e ele sobrevivia tecendo tapetes, tendas para vender, né? E ele vivia, era a sua renda para que ele pudesse viver, né, de uma forma modesta. Porque a família de Saulo, né, o pai era muito rico, mas ensinou a profissão de tecelão para o filho, né? Ele cuidava, vendia, né? Tapetes, essas coisas, e ele ensinou a profissão para o filho, porque era conceito dos judeus naquela época que todos os filhos precisavam aprender uma profissão. Então, nessa mensagem de Emmanuel, José da Galileia, Emmanuel comenta a passagem da fala de Jesus, do anjo, né, Gabriel, que visita José. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. E o escrito de Mateus é o seguinte: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Porque quando Maria estava grávida e José deliberou, né, em seu íntimo que ele iria cuidar dela, iria casar-se com ela e tal, e foi aí que apareceu o anjo em sonho. Então, Emmanuel diz assim que em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade de seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. Então, a gente encontra muitos relatos sobre a convivência de Jesus com os discípulos, né, com a multidão, mas toda a narração, né, da passagem de Jesus pelo mundo. Mas a gente não vê relatos da convivência de Jesus com José, por exemplo, né? Porque ele pequeno, a infância de Jesus foi a infância como de toda criança, né? E ele cresceu com muito amor, né? Diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, e crescia em virtude e em amor, mas a gente não vê relato. Mas Humberto de Campos diz que José morreu quando Jesus era bem jovem. Então, Jesus assumiu, né, os cuidados com a sua mãe, trabalhando na carpintaria, né? Aí Emmanuel diz assim: é preciso, porém, observar
que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Então, Jesus encontrou muitos ingratos pelo caminho, né? Até os próprios discípulos não entenderam a missão de Jesus, né? Tanto que o Calvário ele percorreu sozinho e João, que permaneceu ali, ao lado de Maria, junto à cruz, né? Naqueles momentos terríveis. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Aí Emmanuel pergunta: já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Esse édito de César, o imperador, resolveu contar, né, fazer um censo, para saber quantas pessoas havia ali, né, na Galiléia, Jerusalém e tudo mais. Então, José, como era descendente de Davi, ele teve que ir para Belém para responder a esse censo. Então, foi uma viagem muito dolorosa, porque Maria, grávida, já estava no final da gravidez, ela foi montada num burrico, quer dizer, aquelas estradas poeirentas, um sol muito forte, muito calor, e José, firme, foi até Belém para que eles obedecessem, né, àquele édito de César. Né? Então, nós vemos a dedicação, a humildade de José. Chegou lá em Belém, foi aquele drama, porque as pousadas estavam todas lotadas, que eram muitas pessoas, e eles tiveram a maior dificuldade para arrumar um lugar para ficar. Então, eles sempre assim, cuidando, protegendo, né, Maria e Jesus. Aí Emmanuel diz, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. E ele encerra com essa frase belíssima: a ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Isso é lindo, né? Essa frase de Emmanuel. Então, a gente vê o exemplo de José. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a paternidade é missão. E os espíritos dizem que sim, que é missão, a paternidade e a maternidade. E nós vemos o exemplo de José, né?
Na Igreja Católica, por exemplo, eles chamam de Sagrada Família. José deveria ser um exemplo para todos os pais, né? De educar seus filhos, de cuidar, né? De prover o futuro deles, ensinando uma profissão, né? Enfim, é uma tarefa, é uma missão muito nobre. A preocupação de José e Maria com Jesus, quando teve a festa da Páscoa em Jerusalém, que eles foram, eram milhares de pessoas. Naquela passagem, né, que eles encontraram, eles se perderam de Jesus e ficaram lá nas festas e voltaram, né, nas caravanas junto com a família. E já tinha passado alguns dias, que era gente demais, e eles deram falta de Jesus, e ele não estava ali. Então, o zelo, o cuidado de Maria e de José, eles voltaram para Jerusalém, fizeram todo aquele caminho de volta, que não era fácil, para procurar Jesus, e foi quando o encontraram no templo, né? E hoje a gente vê muitos pais que os filhos jovens saem, vão para a noite, os pais não sabem com quem que eles vão, onde eles estão, que ambiente frequenta, quem são os amigos deles. Infelizmente, a gente ainda vê isso, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, tem uma mensagem de Santo Agostinho, que ele diz, né, que quando chegarmos ao mundo espiritual, nos será feita a pergunta: que fizeste dos filhos que entregamos à vossa guarda? Então, uma responsabilidade muito grande, né? A paternidade e a maternidade. E que nós possamos refletir neste exemplo de José, dessa família extraordinária, exemplo de humildade de Maria, tão jovem, que aceitou essa missão de ser mãe de Jesus, sendo que Simeão fez uma profecia quando eles foram apresentar Jesus no templo, e Simeão, que era um profeta, estava na porta do templo, profetizou para Maria que uma espada lhe traspassaria o coração. E foi uma dor, né, que nós não podemos, não tem nem como avaliar. E a gente sempre fala, né, com os pais que perderam filhos, pensa em Maria, pede ajuda a ela, porque o que ela passou, vendo o sofrimento de Jesus, que era um espírito puro, sofrendo tudo que ele sofreu, ela poderá nos dar forças, né? Então, era isso, essa nossa reflexão, exaltando, com muito amor e com muita gratidão, a figura de José da Galileia, que deixou esse exemplo maravilhoso para todos nós. Então, nós vamos fazer uma prece para agradecer a Deus a oportunidade destas reflexões, de estarmos aqui juntos, através da internet, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas, quando bem usada, e rogando a Jesus que permita que todos nós, todos os pais, todas as mães, possam se mirar no exemplo de José e de Maria, na educação e na formação de seus filhos. E nós envolvemos José e Maria no nosso coração, no nosso carinho, na nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dás. Que assim seja.
Obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.